voltar, Pai, perante a Ti, ó Deus. Continua nos abençoando, nos dando a direção. Obrigada pela vida das tuas filhas, do teu filho, Pai, das crianças, Pai. Fica conosco. É que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Podeis assentar no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Quero louvar o Senhor com o número 400. Quem tem harpa, número 400. Aleluia. 400. Glória a Deus, glória a Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Tudo é no Senhor. E também vamos louvar o 296. No jardim. Porque em Jesus vamos passar pelo jardim e vamos clamar aos céus. Aleluia. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Com o orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. No jardim com minha alma deseja estar,
no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados de força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! É só em Jesus e só na oração que obtemos vitória da parte de Deus. Porque quando entramos na igreja, entramos para adorar, porque o céu está em movimento ao nosso favor. Aleluia! E quando o céu está em movimento, o Senhor está conosco. 33 da nossa harpa. Em Jesus, no jardim, Ele vai segurar minha mão e a tua mão, para nós passarmos por aquilo que nós temos suportado diante do Senhor, porque não é por nós, mas é por Ele que nos tem com a tua mão nos segurar. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou ao Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tuas mãos segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz que nunca me desvie de ti, Senhor. A minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltar esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia! Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Aleluia!
entrar pela palavra do Senhor, a palavra oficial nesta tarde, que tem por esta campanha. Levantei-me e fui ao vale e vi a glória do Senhor. Levantei-me, é se levantar diante do Senhor, aleluia. Está no livro de Ezequiel, capítulo 3, aleluia, a partir do verso 16, aleluia. Ezequiel, capítulo 3, livro do profeta Ezequiel, aleluia, glórias a Deus, oh, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, pois todo dia de nós engrandecemos o céu, pois até que o Senhor tem nos sustentado. A minha palavra, a minha tradução, a palavra do Senhor. A minha tradução vai dizer assim: a obrigação do profeta. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Muda a minha boca e ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não o avisares, e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Aleluia. Mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Aleluia. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá e na tua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste. No seu pecado morrerá sua justiça, que tu que tivesse praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Mas avisando o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrarás a tua alma. E a mão do Senhor está sobre mim, e ali ele me disse: levanta-te e vai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e fui ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caiu sobre o meu rosto. Aleluia. É uma palavra forte, poderosa, uma palavra de repreensão, de aviso, mas também de ver a glória do céu. Coisas boas é ouvir o Senhor falando conosco, seja ela de repreensão, seja ela de bênção, mas bom é ouvir ao Senhor. Aleluia. E que nesta tarde nós possamos dar ouvido à voz do Senhor, estando nós em vigilância como um atalaia, em todo tempo e fora de tempo. Aleluia. Já vamos ouvir a nossa irmã cantora Sandra adorar ao Senhor nesta tarde abençoada, tarde de louvar ao Senhor, tarde de nós entregarmos ao altar. Aleluia.
igreja com a paz de Jesus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu vim aqui falar contigo. Pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que eu não vou suportar. Está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me aforam, os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és meu alento, fala comigo, quero silêncio. E aí Deus fala assim pra você: filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não temas, eu não perdi o controle. Eu quem permite a tua noite e estou na situação. Te coloquei na provação. Me permite a eternidade. Tua família celeste, pois tu estás em minhas mãos. Mas sei que vai chegar de surpresa. Sei que vai entrar na igreja. Faz a obra.
levantando diante do Senhor nada em vão. Seja na beira da pia, deitado, levantado, seja na direção do carro, seja na rua, o Senhor trabalha da maneira que Ele quer na nossa vida, porque há um tempo, e esse tempo chegará, o tempo do céu chegará na nossa vida. É como se nós estivéssemos escrevendo as orações e o Senhor colocando ali. E ali vai colocando e elas vão amontoando. Mas chegará a ordem do céu. E Ele vai dizer assim para o anjo: vai lá e entrega para a serva do meu servo. Porque quando ele virá a entregar a bênção, a surpresa vai ser enorme. Porque a tua palavra diz que Ele dá muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Imagina se a gente pedir um alfinete e Ele dá uma fábrica. Aleluia. Esse é o Deus que eu ainda conheço na face dessa terra. Aleluia. Que não há impossibilidade, não há problema, não há algo impossível para o nosso Deus. É necessário. Onde eu vi a irmã dizendo para outra, eu estava perto, há 12 anos ela estava lutando para casar e hoje ela casou. Aí vai dizer, mas por que não casou antes? Às vezes o cônjuge não queria. E aí ela teve que esmiuçar na oração. Ela teve que falar: Jesus, vai lá, visita, vai lá, muda a história, muda aquele coração, muda, Senhor, eu preciso dessa bênção, eu preciso participar do corpo e do sangue. Jesus, eu não posso perder essa oportunidade. Ela não desistiu, ela foi fiel. Ainda que olhava para ela, gemendo e chorando, como nós vendo arrastar, caído, depositando no altar do Senhor. Quando vamos depositando, a pilha vai aumentando, os outros vai passando, mas quando chega, é por completo. Meu Deus, aleluia! É por completo, irmãos. Deus, maravilha! Então vale a pena servir esse Deus que nós servimos. Não há Deus maior nem melhor do que Ele. Já servi outros deuses, mas esse Deus era o Deus dos meus pais quando eu era pequena. Depois meus pais desviaram e passei um período com a minha avó, conheci outros deuses. Mas aí o Senhor me encontrou novamente com meus pais. E hoje estou aqui. Sou merecedora não, sou devedora do céu. Muito devedora do céu. Muito devedora do céu. Porque o Senhor tem feito coisas surpreendentes. Temos luta? Temos. Vamos ter todos os dias. Porque senão nós acomoda, né? Nós acomoda. Aí nós acomoda, nós se incha. Estou dizendo inchar de carne, mas o coração. Aí queremos ser melhor do que o irmão. Queremos dizer que a palavra já não é a mesma. Já queremos dizer que o louvor está ruim. Mas o mesmo é nós. Jesus é bom, amém? Vem que mandei falar de Jesus nesta tarde. Aleluia. Se porventura tiver alguma irmã que quiser falar aqui, se levanta. E vem falar do nosso Deus, porque Ele está no nosso meio, aleluia, glória. Coisa gostosa é adorar o Senhor. Não tem outra coisa melhor.
Hoje cedo eu fui para a oração. Ontem foi um acontecimento assim meio atribulado. Estávamos ali na oração e a minha amiguinha, minha irmãzinha de todas as manhãs, ali ela teve uma queda de pressão. Bem na hora que eu estava trazendo a palavra do Senhor, eu joguei Bíblia, corri, deu tempo de pegar. Mas Deus é maravilhoso. Sabe por que Deus é maravilhoso? Porque o Senhor nos diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa, crente. Aleluia, é promessa. Quando ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente descansará. Não importa como que tu tá, mas que tu descansa, tu descansa. Aleluia. E ali na hora que eu estou trazendo a palavra, que o Senhor me escolheu ali toda manhã, eu trago, eu digo: Jesus, eu quero ir para ouvir. Aí chega ali a irmã, já olha para mim. Louvado seja Deus. Mas é assim que Deus faz, né? Louvado seja Deus. Sempre assim. 2, 3, 4, não passa disso. 2, 3, 4, não passa disso. Aleluia. Mas toda manhã o Senhor se faz presente. Toda manhã o Senhor nos renova. É coisa linda demais. Aí ontem eu estava de joelho dobrado e eu disse: Jesus, o que o Senhor tem para nós? Aí eu e Inês fui lá em Ezequiel 37, abri, deixei ali preparado. Aí quando eu sentei, o Senhor disse: não é esse. Não é essa palavra. Eu disse: qual que é, Jesus? Ele disse: vai do Salmo 46. Aleluia. Que veio de encontro nessa tarde de novo, enquanto a irmã Sandra louvava aqui. Aleluia. Irmãos, quando eu entro na casa do Senhor, eu entro para adorar. Eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus. Eu aceitei Jesus para ser barulhenta. Aleluia. Ali quando o Senhor me dava a palavra, eu estava quase no finalzinho já. Aleluia. Aonde a palavra do Senhor diz: aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia. Maravilha. Quase engrandecido é o nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Salmos 46. Salmos 46, o primeiro, ele já diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Na minha Bíblia está escrito na angústia. Outras está na tribulação. E a mesma coisa. E depois foi que eu fui entender por que dessa palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Quando eu estou ali no finalzinho da palavra, aleluia, onde o Senhor diz assim, aleluia, louvado seja Deus. No 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Quando eu disse assim, o Deus de Jacó, ela pá, teve aquela queda de pressão. Aí eu não terminei de ler, mas eu terminei depois. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Igreja, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso do amor de Deus. Aleluia. E quando foi, liguei, cheguei em casa, socorri ela, quis levar ela para o pronto-socorro, ela não quis. Me leva só ali na minha filha, levei ela e tinha que ir trabalhar também. E levei ela ali na casa da filha dela, deixei ela bem amparada, porque senão eu não teria deixado. E quando foi à tarde, eu liguei, ela já indo para o pronto-socorro, já tinha voltado. Louvado seja Deus. Já tinha tomado ali um sorinho, já estava tudo em ordem. Glória. E ela disse: irmã Inês, que coisa linda. Porque a irmã Wanda e a irmã Silza foi me visitar e também trouxe os Salmos 46. Aleluia! E quando eu entrei na live à noite, que eu estou numa campanha, a libertação dos filhos, ali toda terça-feira a gente se reúne, mulheres de Deus. Aleluia! Eu vou te falar uma coisa: o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, aleluia, ele é perseguido mesmo, não te assusta não. Aleluia, como que está lixo, irmã Inês, o negócio está terrível. É porque não está agradando ao Senhor e desagradando a Satanás. Aleluia. E ali ontem
9:30 da noite. Clamor pelos filhos, pela libertação dos filhos. E aí dobramos nossos joelhos, oramos. Tiramos um bom período de oração. Aleluia. Aí a irmãzinha vai trazer a palavra. Salmos 46. Eu disse, Jesus, que coisa linda é essa. Aleluia. Deus estava me confirmando. Aleluia, que Deus é meu refúgio, é a minha fortaleza. Aleluia, eu só tenho que confiar. Louvado seja Deus. O segredo para você vencer, que já foi falado aqui nesta tarde. Somente adore. Aleluia. Mas nesse tem dia que a angústia está tão grande, porque tem dia que é assim. Tem dia que a gente não tem palavras do Senhor. Aleluia, eu penso que é só você não. Tem dia que a nossa fé fica menor do que um grão de mostarda. Aleluia. Mas Deus nunca nos abandona. Aleluia. Sabe aquele povo lá no Egito? Aquele povo no Egito sofria porque eles tinham promessa. Eles eram perseguidos porque eles tinham promessa. Mas a palavra do meu Pai diz que passarão os céus e a terra. Aleluia, mas a palavra do Senhor não volta atrás. O que você quer dizer com isso, irmã Inês? Eu quero te dizer que aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para te cumprir. Aleluia. O segredo é adorar o seu nome, né, irmã Sandra? O segredo é adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, tem dia que eu não consigo, irmã Inês, não faz mal. Aleluia, porque o dia que a Ana subia e não tinha palavra. Aleluia. Mas o Senhor ouvia a oração dela. Louvado seja Deus. Aí quando liguei para a irmãzinha disse, irmã Inês, eu não vou na oração amanhã também não. Aí eu fiquei muito assustada. Eu já de idade já. Eu falei, amém, pensa. E como vai só eu, ela, eu, a irmã Silza, a irmã Rosália, aleluia, e o irmão Luiz. Só. E quase sempre o esposo da irmã Rosália que vai tirar ali uns períodos de oração e vai para o trabalhozinho dele. Louvado seja Deus. E eu disse, Jesus, ainda veio uma vozinha assim no meu ouvido, disse, aproveita e não vai não. Aí eu disse, Jesus, eu vou sim, Senhor, eu vou para tua casa. Nem que eu fique sozinha ali, sozinha entre aspas, porque sozinha nós nunca estamos. Aleluia. Porque às vezes, igreja, eu me pego, eu e Inês, eu me pego falando para servos de Deus assim, olha, irmão, deixa você abrir esse trabalho aqui e não tiver ninguém, dobra teu joelho e ora, que Deus recebe a mesma coisa. Muitas das vezes eu faço isso. E ontem Deus disse para mim assim, tu não vai lá porque tu vai estar sozinha? E quando tu fala para as irmãs e para os irmãos para tu fechar a porta e fazer o período de oração, eu disse, Jesus, eu vou, Senhor. Aleluia. Eu sabia que a irmã não ia, porque ela estava enferma, estava fraquinha. Eu sabia, a irmã Silza disse, não foi, irmã Inês. Eu disse, amém. Eu disse, ô papai, não me deixa sozinha ali não. Eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali, né? Mas envia teu servo para estar ali com o joelhinho dobrado junto comigo. E quando eu cheguei ali de manhã, eu saí nesse propósito. Eu disse, eu vou, Jesus. Se porventura o irmão Luiz não tiver, eu fico orando assim, porque nós temos que orar e vigiar, viu, crente? Nós temos que orar e vigiar. Louvado seja Deus. Se você chegar na sua congregação e não tiver ninguém, não pode abaixar as portas, você fica orando e andando, anda para lá, anda para cá, não vira as costas não, vigia. Aleluia. Eu disse, mas eu vou, Jesus. Se não tiver ninguém, se o meu amigo de oração não tiver, eu fico fazendo aquela oração andando para lá e para cá. Louvado seja Deus. Mas quando eu cheguei, passei no vidro assim, eu já vi ele de joelho dobrado. Eu disse, ô glória, aleluia. Vamos estar em 5. O Pai e o Espírito Santo, o irmão Luiz e eu. Louvado seja Deus. E foi, bati o olho no lugarzinho. Olha a serva de Deus que estava passando mal ontem, mas hoje já estava com suas forças renovadas. Aleluia. É assim que Deus faz, igreja. Louvado seja Deus. E nessa manhã foi uma manhã diferente. Aleluia. Foi uma manhã diferente, foi uma manhã barulhenta, foi uma manhã onde parece que a igreja estava cheia. Louvado seja Deus, mas estava cheia mesmo. Aleluia. Cheia da graça de Deus.
Já chega e diz: não, cantar você quer a irmã Sandra. A preocupação é quem vai pregar. Quem vai pregar? Não interessa. Dobra teu joelho, levanta, sente agora. O resto Deus faz. Presta atenção que Deus muitas vezes usa uma criança. Aleluia. E uma criança no vozinho de playback, ou muitas das vezes até no playback. Deus fala conosco. Louvado seja Deus. Sabe qual é a minha preocupação quando eu entro na casa do Pai? Adorar. Louvado seja Deus. É adorar. Aleluia. Então, falei bastante, que é gostoso falar de Jesus. Eu quero deixar para você nesta parte. Eu quero deixar o 1 do 46, onde ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. É forte, gente. Socorro bem presente na angústia. Aí lá embaixo, aleluia, lá no 10 ele diz assim: ó, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado, se você quiser, sobre toda a terra. Só depende de mim e de você. Aleluia. Ixi, irmã Inês, pelo visto, se tem uma coisa que não tem é luta, hein? Graças a Deus eu tenho. Porque quando eu tenho luta, aleluia, no tempo determinado, eu me levanto e canto a vitória. Aleluia. Porque nós só sabemos, nós só compreendemos, nós só enxergamos o tamanho do nosso Deus após uma luta, após uma guerra. Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. A irmã Inês contando a oração, ontem eu vim para a oração, essa oração das 11 à meia-noite. Eu tenho também de chegar ao som e ficar esperando os irmãos de joelho dobrado, mas o portão fica aberto. Ele, ainda que ele fica fechado, ele fica aberto. E parece que desconcentra a gente, parece que ele sabe de uma coisa. E aqueles bichos parece que estavam também tirando por em pé. Comecei a orar em pé, ia para lá, ia para cá, olhava assim, ver se chegava. Só estava Jesus, eu, o Pai e o Espírito Santo aqui. Aí eu comecei, Jesus, eu vou limpar aqui tua igreja, Jesus. Vou tirar esses negócios aqui, Jesus, e falando com Jesus, falando, não, vou tirar aqui que tá caiu chuva, ficou feio, ó Jesus, vai visitando fulano, eu estou limpando. Fui ali no quadro, limpei, eu falei, Jesus, obrigada. Porque o Senhor tem nos sustentado. Somos melhores não. É porque nós temos necessidade. Necessidade. Tem alguma irmã que quer contar um testemunho, adorar o Senhor nessa tarde? Antes que nós entramos pela palavra, tem alguém? Não tem ninguém? Amém. Louvado seja Deus. Está ali também a amiga da nossa irmã Sandra. Seja bem-vinda, amada. Aqui é a casa do Pai. Fique na dispensação do Espírito Santo. Já que não tem nenhuma irmã para louvar e agradecer a Deus, eu vou louvar. Sou quase profissional, mas tem que ter papel. Oh, glória, eu vou adorar esses Deus, irmãos. Eu tenho lutas demais, mas Jesus vai dando, parece uma injeção de ânimo. Vai nos colocando graça. A gente às vezes não quer rir, mas Jesus faz a gente rir. E é uma benção. Aleluia. Louva o Senhor comigo, é bem conhecido. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
que me leva até o céu. Já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Quem deve saber que eu sou o Deus de Jacó, tu dá ordem nas estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no colo altíssimo. Não há vermelhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para aqueles que creem. Aleluia! Espírito de Deus, tomado da minha alma. Não guerreiro, não há doença, não há impedimento, não há barreira que impeça de você adorar Ele. É difícil, é trabalhoso, mas Ele está aqui. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que neles creem. Aleluia! Se cremos, veremos a glória do Senhor. Aleluia! Eu convido a diaconisa. Aleluia! Nayara fazer a parte da oferta. Aleluia! Para que nós possamos, aleluia, para a palavra oficial. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Alegre e feliz com o Senhor por este dia, por ver todas as mãos aqui, Aleluia. para glorificar ao Senhor. Vamos rapidamente fazer as ofertas, para logo estar passando para a palavra. Um verso muito conhecido, em Êxodo 25, que o Senhor dá uma ordem ao povo. E essa ordem eu e você já conhece, que é para trazer as ofertas, aquilo que é do Senhor, sobre o altar. E diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor orientou a Moisés, diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, receba com alegria de toda pessoa cujo coração a compelir a verá a obra do Senhor. Quem vai tomar a oferta é o Senhor que vai tomar nesta tarde. Assim Ele toma o teu sacrifício, a tua adoração, a tua oração. Ele também quer mais de ti. Ele também quer tomar de ti a tua oferta, a tua primícia,
aquilo que você tem nas mãos de melhor. Oferte para o Senhor, mas não um pouco, mas é esse pouco que o Senhor se agrada. Porque o Senhor se agrada da fidelidade. O Senhor não se importa com valores, mas o que o Senhor se importa é que o seu coração esteja pronto para adorá-lo com a oferta, para adorá-lo com aquilo que você tem, adorá-lo com aquilo que Ele te deu nessa paz. É honrar ao Senhor com o dízimo e com as ofertas do Senhor. Isso não se baseia, irmãos, a conta de igreja. Isso não se baseia a cadeiras, a água que você bebe, não. Isso vai muito além disso. Isso é ofertar no altar do Senhor. E o Senhor não vê cadeiras, o Senhor não vê conta de igreja, o Senhor só vê uma coisa: o seu coração generoso para a obra. Porque quando você se prontifica a ser generoso para o reino, pode ter certeza que o Senhor é generoso. Porque tudo que a gente dá para o Senhor, a gente recebe. E mais é um segredo, a gente dá pouco, mas o Senhor nos dá mais, porque Ele é assim. Nós temos um Deus grande, um Deus abundante, um Deus que nos dá sem medidas. E o melhor, Ele não nos cobra depois. É nós que temos que ser voluntário a Ele. Amém? Oferte com alegria. A pastora André vai estar passando a salva. E você deposite com amor para juntos ofertarmos ao Senhor. Vamos colocar de pé, glorificando ao Senhor, porque a presença dele já está aqui. E nós já estamos sentindo que o ambiente está diferente. Glória a Deus, nós já estamos sentindo que Ele já está na casa. E Ele vai falar conosco nesta tarde. Estenda a tua mão com alegria e ore com alegria para o Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por essas ofertas. Nós te agradecemos, Senhor, pelas primícias. Te agradecemos, Senhor, pela fidelidade do seu servo, que não tem esquecido da tua casa, que não tem esquecido do templo, não tem esquecido, Senhor, de ofertar, de ser grato ao Senhor. E é por isso que estamos alegres, Senhor, pela fidelidade da vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa compensá-los, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, 100 vezes mais, meu Pai, do que eles deram, porque eles, meu Pai, te entregaram com amor, com alegria. E Pai, aqueles que não ofertou por algum motivo, que o Senhor possa, Senhor, entrar dentro do coração, que o Senhor possa mostrar a tua grandeza, que o Senhor possa, meu Pai, preparar, Senhor, para que eles também provem, Senhor, desta fidelidade, deste cuidado e deste amor. Nós entregamos, Senhor, todas essas primícias, Senhor, para a tua casa e consagramos para o uso, Senhor, da assistência social, meu Pai, da igreja, Senhor, da casa pastoral, Senhor, de qualquer necessidade, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Pai, o nosso coração também, Senhor, almeja, Senhor, em ouvir a tua voz. E é chegada a hora, Pai, eu te apresento a vida do teu servo que já está nas tuas mãos. O anjo da igreja, Senhor, para nos, Senhor, orientar, para nos direcionar, para revelar os teus mistérios, a tua grandeza através da vida do teu servo. Então usa ele, Senhor, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. E nós viemos com propósito, Senhor, debaixo, Senhor, da tua ordenância. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. As palmas é para o Senhor Jesus nesta tarde, com a igreja, pastor Marcelo Moreira. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu tenho ouvido muito sensível, está muito alto para mim, já me incomoda. Está próximo. Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Ezequiel 3. Eu quero ler o verso de número
está no verso número 23, mas eu quero ler o verso de número 27. O verso de número 27 diz assim: mas quando eu falar contigo, abrindo-lhe a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, que ouça, quem deixar de ouvir, que deixe, porque é casa rebelde. Glória a Deus. Somente aqui. Pode tomar assento. Os irmãos creem que um tema para uma campanha ou para um propósito, ou até mesmo na hora de ministrar uma palavra qual é dada, os irmãos acreditam que isso vem de Deus? Amém. Glória a Deus. Eu também creio assim. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto e eu entendo e sei que se eu começar a pregar em Gênesis e for terminar em Malaquias, em todos os livros eu vou encontrar Jesus lá, seja para nos abençoar como para nos exortar. Uma coisa que nós não gostamos muito é de ser repreendido. Nós não gostamos de ser repreendidos. A gente diz assim, né, que a gente, se vim do Senhor, eu aceito. Mas o pregador, ele é porta-voz do Senhor. E como que a gente não consegue aceitar quando vem do pregador? Né? Ou quando vem de alguma serva ou de algum servo, por que a gente não consegue aceitar? Talvez seja porque vem de um homem. E se a gente entender que vem de um homem, é porque verdadeiramente não há Cristo em nós. E não cremos na operação do Espírito que habita no meio da igreja. Glória a Jesus. Então o tema que foi escolhido, ele tem por base: levantei, fui ao vale, ver a glória de Deus. Até então isso aqui é muito lindo. É muito maravilhoso isso aqui, levantar, ir até o vale, ver a glória de Deus. Isso é muito maravilhoso, demais da conta. Glória a Deus. Porém, o livro que se refere a isso não é tão maravilhoso, né? Ezequiel era de uma família sacerdotal. Aos seus 25 anos da sua vida, até os 25 anos da sua vida, ele viveu em Jerusalém, e esse tempo todo ele foi preparado para o sacerdócio. Então, nesse período, a vida de Ezequiel foi a grandeza, a beleza de Jerusalém. Porém, Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel. Ele é contemporâneo de Daniel. Aproximadamente aos 17 anos de idade, os dois viviam praticamente juntos. Só que, na primeira deportação, quando acontece a primeira deportação para a Babilônia, Daniel vai embora. E Ezequiel fica em Jerusalém. Nesse período que Daniel vai embora para a Babilônia, parece que as coisas se acalmaram. Ezequiel só tinha, quando Daniel foi deportado para a Babilônia, Ezequiel só tinha 17 anos. Era a mesma idade de Daniel. Dos 17 aos 25, louvado seja Deus, parece que as coisas tinham se acalmado. Quando de repente, louvado seja Deus, Ezequiel está numa idade de 26 anos aproximadamente, acontece a segunda deportação. Babilônia invade novamente Jerusalém. O que acontece na segunda deportação? Ezequiel vai levado cativo também. Aleluia. E ele é levado cativo para a Babilônia. Quando Ezequiel chega na Babilônia, Daniel, ele já tem uma posição elevada. Ele vai buscar conhecimento daquele que ele conheceu em Jerusalém. E quando ele vai procurar conhecer
saber onde é que está Daniel, que havia sido levado à primeira deportação, ele fica sabendo que Daniel está numa posição no palácio. Daniel agora, ele é chefe dos adivinhos, dos satrapas, porque foi identificado nele uma grande sabedoria e um grande tempo. Porém, Daniel é cativo. E Ezequiel também é cativo. Meu Deus! Louvado seja Deus. Estabelecido, quando Ezequiel, ele consegue se estabelecer ali na região das margens próximo do rio Quebar, ele passa esses dias tentando entender tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque Ezequiel e Daniel também é contemporâneo de Jeremias. E antes de serem levados cativos, eles viram e ouviram por muitas vezes Jeremias pregando sobre a destruição. Jeremias estava pregando não era vitória. O que Jeremias estava pregando não era misericórdia. O que Jeremias estava pregando é que Deus ia fazer o que ele terminou fazer e não tinha ninguém que ia poder revogar isso. Nem Elias, nem Moisés, nem intercessão, nem jejum, nem sacrifício, ninguém poderia revogar o que Deus estava predestinado a fazer com Jerusalém. Seja bom, seja de ruim, seja de oração, seja de jejum, seja de pastor, seja de sacerdote, seja de líder, Deus não ia poupar ninguém. Aleluia. Não interessa o tanto que é bonitinho de Jesus, Deus não ia poupar ninguém. Ninguém. Então a tristeza do coração de Jeremias era essa, porque ninguém ia ser poupado. Deus não ia ter misericórdia de ninguém. Ninguém. Então Jeremias, ele passa a ser o profeta do choro. Ele passa a ser o profeta da lamentação, o profeta da tristeza, o profeta da angústia. Por quê? Porque tudo que Deus ordenava ele falar, ele ia, se voltava e pedir misericórdia a Deus, e Deus dizia para ele: não peça misericórdia, eu não vou revogar. Todas as vezes que Deus dava uma mensagem para ele, a chegar ao ponto de Jeremias dizer ao Senhor: a minha alma está extremamente angustiada, e Deus dizer: suporte, porque eu não vou mudar a minha sentença. Então Ezequiel e Daniel sabia do que ia acontecer, porém não é preocupante, irmãos, enquanto não acontece. Não é assim? Quantas vezes o Senhor está levantando pessoas e dizendo: conserta, porque vai vir coisa dura aí, conserta, ora, vai para a oração, porque vai coisa pesada aí. Louvado seja Deus, a mão de Deus vai pesar sobre a nação. Louvado seja Deus, mas a gente está tranquilo até que as coisas aconteçam. Aleluia. Deus não vai mudar a sua sentença. Deus não vai mudar. Quem tem que se aperfeiçoar, colocar a rodinha no pé e criar um ambiente seguro para nós, somos nós mesmos, não é Deus. Deus não vai criar um ambiente seguro para nós. Aleluia. A nossa segurança está em ficar na sua presença, com cativeiro ou sem cativeiro, com perseguição ou sem perseguição, com dureza ou sem dureza. A nossa função é estar debaixo da mão do Onipotente. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse é o nosso dever. Mas não é assim que acontece. Enquanto o peso não cai, a gente vai passeando, a gente vai curtindo, a gente vai fazendo de qualquer jeito. Por quê? Porque falou, mas já falou faz tempo. Disse, mas disse, eu acho que aquilo nem vai cumprir. Vai achando. Era o que estava acontecendo nos dias de Jeremias. Ninguém estava dando importância. Até Ezequiel ver Jeremias sendo embora. Aleluia. A tristeza toma conta do coração de Ezequiel. E Ezequiel agora, louvado seja Deus, ele passa a se colocar. Escute, você vai entender por que Deus escolheu Ezequiel. Ele passa a se colocar na presença de Deus de uma forma que ele nunca havia feito. Louvado seja Deus. Ele estava sendo preparado para o sacerdócio, mas agora a postura de Ezequiel, ela muda. Louvado seja Deus. Quando chega a segunda deportação com 26 anos de idade, ele vê que ele também não escapa. Não adiantou nada ele se colocar na brecha, fazer sacrifício, mudar a sua postura, o seu entendimento, mudar a sua visão. Não adiantou nada, porque agora ele também é levado cativo.
Mas ele é levado cativo, mas Jerusalém ainda continua inteira. Aleluia. Jerusalém ainda continua intacta. Se Jerusalém ainda está intacta e aconteceu a segunda deportação, acredita, Ezequiel, que as coisas podem mudar. Mas Deus disse que não vai mudar. Ele tem essa esperança. Ele está agora, louvado seja Deus, ele está indo deportado. E agora tem uma coisa, nesse período de Ezequiel, ele vê o que está acontecendo e vê Daniel sendo levado cativo junto com os outros. Ele muda a postura, e nessa mudança de postura Deus faz um negócio com ele. Deus fecha a boca dele, ele fica mudo e ele não consegue falar mais nada. Ele está na presença de Deus, mas não fala. Ele está na presença de Deus, mas não se comunica. Ele está na presença de Deus, mas não consegue se expressar. Ele está aleluia. Ele está na presença de Deus, mas Deus está entendendo que ele já compreendeu o que vai acontecer, e Deus não quer que ele fale nada antes do tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer que ele continue calado. Deus quer que ele continue quieto. As coisas estão acontecendo, mas Deus está dizendo: vai ficar mudo, vai ficar calado, porque eu tenho um negócio contigo, Ezequiel. E quando eu te levantar, vai ser duro para você, não vai ser para eles, vai ser para você. Louvado seja o nome de Jesus. Então você não vai ter essa oportunidade de preveni-los. Não vai ter, porque a gente é assim, né? A gente está vendo o que está acontecendo e a gente fica tentando. Escute uma coisa: o que Deus determinou que vai fazer, Ele vai fazer. Não adianta as suas tentativas. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, o que eu quero fazer? Se coloque você na posição, se coloque você na brecha, se coloque você na presença. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no tempo oportuno, talvez Deus levante você para mudar toda uma geração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. É coisa linda, irmãos. Porque Deus, Ele tem o seu povo com uma propriedade peculiar, como uma nação santa, como um povo adquirido. Louvado seja Deus. E um dia, Ezequiel é deportado, mais ou menos, ele tem 26 anos de idade. Quando ele está em Babilônia, ali nas margens do rio Quebar, pensando, sonhando e imaginando, aleluia, ele vai ver uma coisa e ouvir uma coisa que também acrescenta a sua tristeza. Quando ele escuta uma melodia, ele vai dizer: nós, aqueles que nos levaram cativo, aleluia, pediam para que a gente cantasse um hino de Sião. E nós dizia: como podemos cantar um hino de Sião, estando nós em terra estranha? Nós pegamos as nossas harpas, penduramos elas nos salgueiros, como se para nós tivesse acabado. Aleluia. Por que eles estão com esse sentimento? Porque já fazia tempo que eles vinham clamando e Deus não operava misericórdia sobre eles. Já havia tempo que eles vinham pedindo ajuda e Deus não estendia a mão para socorrê-los. Nabucodonosor entrou em Jerusalém como se os muros estivessem já derrubados. Eles percebem que a proteção de Deus sobre eles havia acabado. Aleluia. Mas a proteção de Deus não acabou. Deus precisava chamar a atenção do teu povo. Se falando não funciona, aleluia, Deus tem seus meios de chamar a atenção. E eu preciso entrar nisso, porque há uma mensagem que obriga. Hoje nós estamos vivendo um negócio no país que muitos estão revoltados com o que aconteceu nas nossas eleições. Aleluia, não adianta, irmão, não dá para mudar o que Deus assinou. Louvado seja Deus, o que tem que fazer, Ele vai fazer. Se falar não está chamando a nossa atenção, Ele vai deixar Satanás sentar no trono. Aleluia. Satanás arrastar a humanidade. Louvado seja Deus no buraco. Talvez assim o teu povo acorde e preste atenção no mal que está causando a nossa sociedade. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia, Deus cuidará do teu povo.
A gente, eu vou dizer de mim, a gente brinca demais. A gente faz um pouquinho, já acha que fez muito. Só porque a gente tem uma garganta bonita, canta um pouquinho, já acha que pode escolher. Só porque a gente conhece um pouquinho de Bíblia, já acha que pode arrasar. Só porque a gente tem um pouquinho de conhecimento, já acha que vai passar por cima. A gente está, vamos usar o popular, está muito fora da casinha diante de Deus. Estamos perdidos. E Deus precisa nos colocar no eixo. Louvado seja Deus. Nós estamos fora. Louvado seja o nome de Jesus. Não é o A, não é o B, não é o C. É a nossa nação está completamente fora. É o povo de Deus está completamente fora. Povos, línguas e nações está completamente fora. E Deus vai trazer o teu povo para o eixo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Ele não entregou seu Filho Jesus para agora no final de herdar a terra se perder. Louvado seja o nome de Jesus. Não vai. Vai doer para nós, mas vai ser vitória no final. Louvado seja Deus. Era esse o sentimento que estava dentro de Jeremias. Vai doer. Vai doer. Era por isso que ele chorava tanto. Jesus, ele dizia: Deus, vai doer. E Deus dizia: é para doer. Senhor, eles não vão suportar, diz: eu sustento. Senhor, eles vão recuar e vão se espalhar. E diz: eu ajunto. Mas é necessário, Jeremias. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Agora Deus vê a tristeza de Ezequiel lá da Babilônia, às margens do rio Quebar. E quando ele está lá, já na idade de 30 a 32 anos, o Senhor agora se manifesta. Ele vai dizer assim: louvado seja Deus. E aconteceu que no 10º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, aleluia, junto ao rio Quebar, abriu-se o céu e eu tive visões de Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Esse é um momento muito maravilhoso. Ter visões de Deus. É igual eu li esse tema aqui. Levantei, fui ao vale, ver a glória de Deus. É um tema lindo, sugestivo. Agora Ezequiel, no capítulo de número 1, está dizendo assim: eu, louvado seja Deus, estava às margens do rio Quebar, e eu comecei a ter visões do céu. Agora escute uma coisa: o fato de Ezequiel começar a ter visões do céu não significa que as coisas vão melhorar. Não significa que as coisas vão ficar boas para ele, porque o restante não está tendo visão do céu, mas Ezequiel está tendo. E isso não significa que as coisas vão ficar boas para ele. O fato dele estar tendo visões do céu, aleluia, significa que Deus ainda se lembra do teu povo. É só isso. Louvado seja Deus. Eles estão no cativo, as coisas estão apertadas. Aí o que é que acontece? Quando Ezequiel começa a ter visões do céu, aleluia, ele recebe uma notícia. E a notícia que ele recebe é que agora Nabucodonosor entrou pela terceira vez em Jerusalém e botou fogo em tudo, derrubou o templo, saqueou o tesouro da casa do Senhor, colocou o templo no chão, queimou as casas, derrubou os muros, incendiou as portas, tudo ficou em ruína. Mas neste período que ele toma consciência dessa notícia, ele está tendo visões de Deus. Alabando como a séria. Escuta, irmão, como assimilar, aleluia, visões de Deus com a devastação do povo, aleluia. Como sentir, aleluia, que Deus está se lembrando do teu povo, quando lá do outro lado está havendo uma grande destruição em Jerusalém. Louvado seja Deus. A mente, a cabeça, o sentimento, o coração de Ezequiel fica completamente confuso. Louvado seja Deus diante disso. Só que tem uma coisa: Deus agora vai falar com ele. E quando Deus começa a falar com ele, Deus não fala por palavra, mas Deus fala por enigmas.
Ele começa a ter visões de um monte de coisa, de uma roda, de animais com cabeça disso e corpo daquilo, e fogo andando, e fogo se movendo, e o ambar que brilha, que roda, e umas coisas esquisitas. Louvado seja Deus. E ele começa a ter esse monte de visões. E essas visões para ele é confusa. Louvado seja Deus. Deus estava dizendo: eu ainda estou no controle de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, seja no tempo passado, seja no tempo vindouro, seja no tempo futuro. Eu estou no controle de tudo, Ezequiel. Louvado seja Deus. Se mover para a direita, eu vou mover para a direita. Se mover para a esquerda, eu vou mover para a esquerda. Deus estava dizendo: aonde mover a terra, eu estarei contemplando. Para onde a rotação girar, eu estarei rodando com ela. Louvado seja Deus. Para onde o meu povo andar, eu estarei andando com ele. Não significa que para ele será só alegria, só paz, só gozo. Louvado seja Deus. Embora eu tenha tudo isso preparado para eles, mas eles não estão merecendo. Eu preciso colocar eles de volta no caminho. Louvado seja Deus. E você será um instrumento para isso. Agora Ezequiel toma um choque, porque agora ele será um instrumento para isso. E agora Deus, diferente do que ele lembrava, porque ele se lembrava de Jeremias como profeta, dizendo que Deus traria destruição e ruína, e não iria se revogar dessa causa. Diferente disso, agora ele recebe outro tipo de mensagem de Deus. E a mensagem que Ezequiel vai receber de Deus é que ele, aleluia, vai falar quando Deus ordenar. Porém, o povo não vai ouvir. Aleluia. Porque são rebeldes. Deus já está decretando, diz: eles são. Mas eu vou fazer a tua cerviz dura. Você será como um diamante no meio deles. Eles vão te amarrar de cordas. Eles vão te prender de pé e mão. Porque eles são rebeldes. Quando eu der a palavra a você, você vai ter que falar, quer eles ouça ou quer não ouça, mas é para falar. Agora no capítulo 3, onde eu tenho, o Senhor vai dizer assim, outra coisa: eu vou te colocar como atalaia. Louvado seja Deus. A função do atalaia era ficar na torre de vigia, e qualquer movimento, escute, qualquer movimento estranho, ele tinha que anunciar. E como se anunciava? Se anunciava com um toque da trombeta. Então o atalaia ficava com uma trombeta chamada chofar, e qualquer movimento, vamos supor que vem vindo um exército, era 3 toques. Vamos supor que, aleluia, o rei viesse passando naquela manhã, era um toque alado. Vamos supor que agora fosse tempo, louvado seja Deus, de adorar ao Senhor, era 2 toques e um comprido. Então tinha que estar atento, ele tinha que saber qual era o toque que ele tinha que transmitir para aquele momento. Louvado seja Deus. E era isso que Deus estava dizendo: eu vou te colocar como atalaia, e a palavra que eu colocar na tua boca vai ser essa que você vai ter que tocar. Louvado seja Deus. E ele está dizendo: quando eu te der a palavra, você, aleluia, perceber que a palavra é dura demais, e que o povo já está sofrendo tanto para receber uma palavra dessa, e você não falar, fica tranquilo, porque eu não vou mudar a minha sentença. Se ele morrer na sua iniquidade, o sangue dele será culpa tua. Aleluia. Só que então, porém, se você falar e ele ouvir e se arrepender, o sangue não será sobre a sua cabeça. Então agora ele tem uma responsabilidade. Deus está colocando a nação sobre os ombros dele. Então tudo que Deus transmitir para ele, ele tem que falar. E ele sabe que se ele falar, ele sabe o que acontecia com Jeremias. E ele sabe que se ele falar, ele está sujeito a sofrer penalidades do povo, porque Deus, ele não vai justificar porque está falando daquela forma. A função do povo é dar ouvido à palavra de Deus. A função da igreja é dar ouvido à palavra de Deus. Não é questionar. Deus não vai ficar aqui dando sinal, fazer pastor flutuar, fazer raio descer do céu para você acreditar. Ou você acredita na palavra,
Você não serve para servir a Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque é Jesus que vai dizer: o que me ama, ele ouve a minha palavra e atende para ela. Verdade, Deus. Aleluia. É um negócio da gente ouvir aqui, sair aqui. É um negócio de Deus falar agora ali na porta da igreja está fazendo errado. É um negócio de Deus falar aqui e sair comentando aí. Eu não acho que é de Deus. Meu Deus do céu, aonde é que a gente está caminhando, irmãos? Meu Deus. Para onde a gente está indo? Essa palavra, ela é digna de toda a aceitação. Glória. Toda. Aleluia. Ela é apta para edificar, para instruir, para ensinar, para exortar e para repreender. Verdade, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Coisa linda. E esse era o problema daqui. Agora está todo mundo no cativeiro. Olha que coisa linda. Todo mundo já perdeu tudo. E mãe Inês, perdeu tudo. Todo mundo está frustrado. O desejo do coração é receber uma palavra de ânimo. E Deus está levantando Ezequiel para trazer uma palavra. E a palavra que Ezequiel vai trazer: se arrependam. Aleluia. Que cantor é uma seta. Se arrependam. Se arrependam das vossas iniquidades. Quando Ezequiel começava a pregar sobre isso, já dizia: já não basta o sofrimento que estamos passando, e ainda vem você com palavras de maldição sobre nós. E ele continuava: mas Deus manda que a gente se arrependa. Deus manda que a gente torne para Ele. Louvado seja Deus. Ordena que a gente volte a servi-lo. Deus está cansado de sacrifício. Deus está cansado, louvado seja Deus, de pano de saco e cinza. Deus está cansado de choro. Deus quer que a gente rasgue o nosso coração na presença dele, se humilhe de verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Meu Deus. O tema é maravilhoso, Aleluia. mas a base é apertada. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que Ezequiel não ficou maravilhado de visões do céu? Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão, por experiência própria. Uma vez me perguntaram assim, falou: pastor, às vezes eu vejo uns milagres acontecendo assim, eu fico maravilhado. Fico maravilhado. Eu disse: eu não fico. Eu não fico. Eu disse: mas por que o senhor não fica maravilhado? Eu disse: porque esta maravilha que você contempla hoje não pode garantir a minha entrada no reino dos céus. Louvado seja Deus. Adianta eu ficar maravilhado com sinais, mas a minha alma está indo de mal a pior. E era isso que estava acontecendo. Sinais e maravilhas para Ezequiel não era nada comparado com o que ele estava sabendo, vendo de Deus acerca do povo. Louvado seja Deus. Vou dizer, vou trocar miúdos para você entender. Do que me adianta visões do céu, mas sabendo que toda a nação está indo para o inferno. Do que me adianta ver o céu aberto, se toda a nação está sendo condenada à perdição. Louvado seja Deus. É como se ele estivesse dizendo para Deus: fecha o céu sobre nós, traz o preço para que a gente se arrependa e torne de verdade ao Senhor, porque assim alcançaremos as suas promessas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer esse tipo de coisa. A gente não quer padecer nem sofrer. A gente não consegue entender que essas coisas servem para nos edificar, para nos colocar mais perto do Senhor, para nos levar para os atos. Eu trouxe uma mensagem esses dias dizendo: louvado seja Deus, que tem pessoas que precisam de certas situações para reconhecer que precisa voltar para Jesus. Alguns só reconhecem quando começa a perder tudo. Aí ele corre para a igreja, vai chorar. Alguns só reconhecem quando está no leito de um hospital. Aí ele chora, aí ele pede oração, ele ora, ele pede Bíblia, ele pede para levar louvor, ele pede para cantando. Louvado seja Deus. Ele não vai sair de lá para ir para a igreja. Mas quando tinha tudo isso, era uma prova.
Tem gente que precisa de certas situações. E Deus nessa tarde está dizendo, aleluia, fica na minha presença, porque existem situações que está para vir no mundo que é necessário acontecer. Se até hoje você não se preocupou com a tua casa, nem com a tua família, não se preocupou com a vida espiritual dos teus, passe a se preocupar, porque virão dias difíceis sobre a face da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Era o que Deus estava dizendo a Ezequiel. Aleluia. Ezequiel vai entendendo. Aleluia. Ele vai entendendo e ele começa a aceitar as visões. E o sentimento de Ezequiel agora é: a situação é ruim, mas Deus está se lembrando do teu povo. Aleluia, está tudo difícil, mas Deus ainda está fazendo promessa. Aleluia, Deus nos deu uma sentença, mas haverá livramento no cativeiro. Louvado seja Deus, aleluia. Por que Deus está fazendo promessa? Porque chega um momento que Deus leva Ezequiel para um vale de ossos. Chega lá no vale de ossos, ele olha, fala: está vendo tudo isso? É a casa de Israel, mas se acredita que esses ossos possam reviver? E ele diz: não sabe. E a Bíblia diz: profetiza, Ezequiel, sobre eles. E ele começa a profetizar. Estava mostrando para ele: embora você está vendo que está destruído, Ezequiel, mas ainda há esperança. Louvado seja Deus. Eu ainda vou fazer promessa, eu ainda vou levantar o meu povo, eu ainda vou colocar de pé de novo, eles ainda vão contemplar a minha glória, ainda vão alcançar a minha salvação. Aleluia. Está difícil, mas Ezequiel tem esperança. Está apertado, mas ele tem promessa. Louvado seja Deus. Mas uma coisa que é linda, para a gente encerrar, é que ninguém escapa. E ninguém vai poder dizer: eu sou melhor, eu oro mais, eu sou mais santo, eu tenho mais intimidade. Oh, eu acho lindo isso, porque Deus é tão bom, meu irmão. Aleluia. Que ninguém escapou, nem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel. Ninguém escapou, louvado seja Deus. Ninguém pode dizer: eu sou melhor, porque Deus levou todo mundo. Todo mundo! Oh, glória! E o que pesar para a humanidade hoje vai pesar para nós também. Louvado seja o nome de Jesus. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Oh, glória! Daniel foi cativo, mas logo o rei identificou e ele diz: nossa, que sabedoria é essa? É de Deus esse negócio. Fica aqui comigo do meu lado. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel, Jeremias estava pregando quando Nabucodonosor invade. Louvado seja Deus, a Babilônia. Ele manda Nebuzaradão, diz: procura o tal do profeta Jeremias, porque ele é diferente dos outros. Os outros a gente vai levar com a gente, mas Jeremias não. Aleluia. Porque Deus usa a vida daquele menino. Deus é na vida dele. Diga para ele assim: se ele quiser vir comigo para o palácio, ele tem direito de vir. Mas se ele não quiser, diga para ele que ele está livre para escolher qualquer terra que ele quiser. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu cuido dos que são meus, eu cuido dos que são fiéis, eu cuido dos que permanecem, eu cuido dos que zelam pelas minhas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Se coloca de pé comigo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. É tempo de se converter. Eu usar essa palavra: é tempo de se converter. Aleluia. Eu estava ouvindo ali, estava terminando o estudo, eu estava ouvindo algumas irmãs dizendo assim: nem que eu fique sempre ali. Pedro e Tiago já permanecem na oração. A oração ainda é chave. Permanece na presença. Desvia-se do mal. Sai do meio do disse-me-disse. Sai do meio da discórdia. Foge das contendas. Fica na presença. Fica com o Senhor. Porque no dia da adversidade haverá livramento para o teu povo. No dia da adversidade haverá livramento para os fiéis. Eu digo o nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Feche os olhos comigo. Bendito é o nome do Senhor. A situação é ruim, mas Deus está bênção. Oh, glória. Eu falei essa semana para minha esposa, eu falei: olha, a coisa está tão apertada, você não percebe, mas a coisa está tão difícil, tão apertada. Eu fiz um negócio com Deus aí que está sendo doloroso para mim, está sendo muito sofrido, mas sabe, eu percebi uma coisa: eu nunca
Oh Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, verdadeiramente nós estamos brincando muito e a tua palavra é fiel. Eu amo a tua palavra. E nessa tarde, Pai querido, Senhor, toma cada uma das tuas servas que está aqui nessa tarde. Toma o coração delas, toma a vida delas, ó Pai. Meu Senhor, faça como as nossas vidas, Senhor eterno, como a de Daniel. Faça as nossas vidas como a de Jeremias. Faça as nossas vidas como a de Jeremias, a de Ezequiel, Senhor. Meu Deus eterno, que ainda que ativo, ainda que no estreito, ainda no apertado, mas com o teu cuidado, mas com a tua proteção, mas com o teu selo, Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, Senhor, como a árvore, Senhor, que foi cortada, o Senhor vai restaurar. Meu Deus eterno, o Senhor vai colocar de pé de novo, o Senhor vai colocar graça de novo, o Senhor vai colocar autoridade de novo, vai colocar unção de novo, vai colocar vida de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, é só um momento, é só um período. Senhor, aperta, meu Deus eterno, o que precisa apertar, acerta o que precisa ser, ajusta o que precisa ajustar, porque ainda, Senhor, é que cortado, o Senhor é poderoso para colocar de pé de novo, é poderoso para colocar de pé de novo, é poderoso para colocar de pé de novo. Persevera na oração, filha. Persevera na oração, filha. Persevera na oração, persevera na palavra. Persevera na minha vontade. Persevera comigo. Esperança para o teu povo, ainda esperança para a tua igreja. Deus fica aí com enganação. Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Deus precisa nos arrumar, Deus precisa nos ajeitar, Deus precisa nos colocar no plano de novo, Deus precisa nos limpar. Vamos nos aperfeiçoar, vamos nos enraizar, vamos ficar firmes, vamos perseverar, porque Deus está trabalhando. Oh Espírito Santo, olha aí, Jesus. Ai, Jesus. Jesus, salve esse da salvação. Visita o teu povo e todo mundo. Visita o teu povo, Senhor eterno, nas nações vizinhas. Visita o teu povo, Senhor eterno, de longe e de perto. Visita o teu povo, Senhor eterno. Atende a oração das tuas filhas. Atende a oração pela casa. Atende a oração pela família. Atende a oração pelos filhos. Atende a oração pela mãe, pelo pai. Atende a oração pelos de longe, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, essa tristeza toma conta que a gente quer ficar igual Ezequiel. Parado, perto do rio Quebar. Oh, Deus. Espírito Santo. Enche de graça, enche de poder, enche de autoridade. Levanta
Sustenta, Jesus. Sustenta a tua igreja. Sustenta o teu povo. Sustenta os teus filhos. Sustenta. Em nome de Jesus. Oh, Pai eterno. Tu és santo. Tu és poderoso. Tu és fiel. Senhor, nessa noite. E cada um que está aqui nesta palavra. Seja movido, tocado pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que as nossas vidas sejam, Senhor, eterno fortalecidas. Que as nossas vidas sejam edificadas. Não só as nossas, mas de toda a nação, Senhor. Que se chama pelo teu nome. Seja, Senhor, de longe e de perto. Seja, Senhor, na Europa, na Ásia, seja na África, seja na América. Meu Deus, aonde estiver o teu povo clamando. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Deus, para que possamos suportar o que há de vir sobre todo mundo. Meu Deus, sustenta o teu povo, ateja os teus servos. Assim como o Senhor sustentou o Senhor Daniel, assim como sustentou o Senhor Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como sustentou o Senhor Ezequiel, Jeremias, Daniel. Pai, toma nas tuas mãos a cada uma das tuas servas, dá ânimo na oração, dá força, Senhor, na caminhada, dá vigor, Senhor, eterno no cansaço, e dá sabedoria na tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. A glória de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus nessa tarde. Glória a Deus. Todavia, irmãos, todavia o Senhor cuida dos teus. Isso, nós não temos dúvida disso por sua palavra. Embora o cativeiro estava decretado, Deus levou muitos para o cativeiro, mas é mesmo dentro do cativeiro, Deus cuidou dos que são fiéis. Deus vai sempre cuidar dos teus. Deus sempre vai cuidar dos fiéis. Deus sempre vai cuidar dos que perseveram. Deus sempre vai cuidar daqueles que se mantêm firmes na sua palavra e no seu temor. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. Glória a Deus. Quarta-feira, próxima mais. Glória a Jesus. É bênção do céu. Visões de Deus sempre é maravilhoso, mas gemer e chorar pela salvação é melhor. Glória a Deus. Porque o que adianta ter visões do céu, mas não salvação? É melhor ver salvação. As visões é contemporânea. Glória a Deus. Ela vem de tempo e tempo. Mas salvação é perpétua. Glória a Deus. Chegará um tempo que nós não teremos mais visões. A Bíblia diz que essas coisas cessarão. Visões cessarão, profecias cessarão, os mistérios cessarão, mas a salvação é eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então guarde essa palavra na tábua do teu coração. É tempo de multiplicar. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por aqueles que ainda perseveram na oração. Louvo a Deus. Há livramento para estes que perseveram no Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, Deus eterno e Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por tuas revelações e tuas visões. Geralmente, Senhor, nós gostamos sim de ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Mas precisamos saber, Senhor, o que está por vir, o que está para acontecer. Porque é disso que nós, Senhor eterno, precisamos, ó Deus. Saber como estamos andando na tua presença. E obrigado, Espírito Santo, por esta palavra nesta tarde. Agora leva as filhas em paz para os seus lares. Dê uma tarde, Senhor eterno, abençoada. E que o Senhor continue falando aos corações, ó Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço para a glória de Deus Pai,
Amém? Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem: salve tua irmã com a paz do Senhor Jesus. Está terminado para a glória de Deus. Pessoal,